Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da Palavra de Deus aqui nesse canal e hoje falaremos de um assunto muito sério e que com certeza vai impactar o seu conhecimento, porque hoje falaremos de algo que não é somente um termo, mas é uma ação. É uma ação poderosa e que anteriormente quem é convertido há muito tempo com certeza se lembra. Principalmente daquelas pessoas que se convertiam e mudavam da água para o vinho. Queridos, falaremos hoje sobre santificação. Queridos, essa pode ser uma palavra simples, mas que tem um significado poderoso e no qual a Bíblia está recheada sobre esse termo, onde vai nos explicar a importância do porquê a santificação é tão importante para o cristão. E para você que ama a palavra de Deus e quer entender melhor as Escrituras, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e eu tenho um pedido especial. Queridos, se torne membro. Se torne membro com o objetivo de ajudar esse canal a poder melhorar a estrutura que temos hoje para levarmos ainda mais estudos elaborados para pessoas que precisam, pessoas que necessitam de conhecimento e estão sedentas. Dito isso, vamos começar esse estudo. Então vem comigo. Bom, queridos, como eu disse aqui, a palavra santificação, ela vem do grego agiasmos, que quer dizer separação ou consagração. A santificação na Bíblia, queridos, ela se refere ao processo de ser separado para Deus. E ele é um ato contínuo, onde a pessoa deve se purificar, se moldar e também transformar a sua vida como cristão para que cada vez mais se pareça com Cristo. Eu gostaria de dizer aqui, eu logo comecei essa exposição fazendo uma introdução sobre o que acontecia muito facilmente quando as pessoas se convertiam. A pessoa se convertia e automaticamente muitas coisas que ela praticava, muitas coisas que ela falava, muitas coisas que ela até mesmo pensava, são coisas das quais ela evitava ou deixava de fazer. Então eu gostaria de falar sobre a santificação em pelo menos 3 tempos. E você vai entender isso. Entenda, queridos, como hoje nós traremos essa exposição que vai abrir a sua mente. Primeiro, nós temos sim, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente o que tem que acontecer? Você tem que se separar para Cristo. Isso nós podemos chamar de justificação, onde uma pessoa, com certeza, vai ser declarada justa diante de Deus. Você pode olhar em 1 Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 11, e é exatamente esse o processo inicial, onde uma pessoa que ao deixar o mundo e aceitar a Cristo, ela deve se separar, se abster, ela deve fazer algo diferente, andar na contramão daquilo que antes ela fazia. Então esse é o processo de santificação inicial. No entanto, nós temos que falar do segundo tempo da santificação, que tem que ser progressiva, é durante o caminho, que é o quê? É o processo diário em que todo cristão, através do Espírito Santo, ele deve se esforçar para vencer o pecado e crescer em santidade. Isso com base em Romanos, no seu capítulo 12, verso 1 e 2. Então, queridos, nós temos que ter esse processo de progressão e, mais uma vez, eu tenho que reforçar entre parênteses, não é através da sua força, não é através do seu esforço, mas é através do Espírito Santo, que lhe ajudará, que lhe auxiliará e estará contigo. Mas tem sim que você está sempre em contrapartida do Espírito Santo, você também tem que fazer a sua parte. Não é somente o Espírito Santo te alertar e você ignorar a voz de Deus. Não, você tem que fazer a sua parte. E é um processo diário, e é um processo contínuo em busca da santificação. E por fim, queridos, nós temos o terceiro tempo, que é o tempo final. Que tempo é esse, queridos? Esse processo de santificação, ele vai ser completo ou ele se finalizará na glorificação. É quando estaremos ali na presença de Deus, livres do pecado. E podemos ver isso em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, verso 23.
Bom, queridos, falar sobre esse processo fica muito fácil de nós entendermos que isso parece ser algo que não está sendo mais dito hoje, parece inclusive não estar sendo ensinado atualmente, porque as palavras, as pessoas, para falarem de santificação, você tem que falar de abrir mão. E quando se fala sobre essa palavra, ou até mesmo de você se separar, a intenção de muitas pessoas é de colocar esse processo como uma perda. Ah, eu vou perder amigos, eu vou perder influência, eu vou perder o prestígio que eu tinha. E é exatamente o sentido de que quanto menos você for reconhecido no mundo, mas reconhecido em Deus, melhor. Quanto mais você diminui para o mundo, mas aumenta para o reino, melhor. Mas as pessoas, elas só olham a perda na terra. Só olham aqui. Então, eu acho interessante nós falarmos hoje o que muitas pessoas não estão falando mais, no sentido de como buscar a santificação, queridos. Já que falamos a definição, já falamos dos 3 tempos de santificação, o inicial, o progressivo e o final, nós temos que falar também como buscar. Como eu disse aqui, é uma necessidade, queridos. É uma necessidade, é uma obra de Deus que acontece o tempo todo. O cristão é chamado para cooperar com o Espírito Santo em seu processo de santificação. Como eu disse aqui, não depende somente do Espírito Santo. Você também tem que ajudar, você também tem que fazer a sua parte, cooperar, tá? Então a primeira coisa que vai lhe ajudar e vai ajudar a todos que querem realmente se santificar é entregar a Deus. A busca da santificação, ela tem que começar com a sua rendição total a Deus, permitindo que Ele opere em sua vida. Isso está em Romanos, como eu disse aqui, capítulo 12, versos 1 e 2, onde aqui ele nos exorta a nós oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo e não nos conformarmos com este mundo. Nós temos que ter isso em mente. Segundo ponto de como buscar a santificação: viver segundo o Espírito. Essa parte de você andar segundo o Espírito Santo e não segundo a carne, como fala em Romanos, no seu capítulo 8, verso 13, não é fácil. Não é fácil. Você, de fato, você abdicar, você abrir mão de andar segundo o que você deseja, mas segundo o que a palavra de Deus diz, é algo difícil. Mas, com certeza, contribui e potencializa a sua busca à santificação. Terceiro ponto sobre buscar a santificação: renovação da mente. Muito importante, queridos. A santificação, ela também tem que envolver a renovação da sua mente. Porque isso tem que acontecer porque antes você não vivia na verdade, agora você tem que viver a verdade da palavra de Deus. Por que isso, queridos? Se você vive a vontade da palavra de Deus, você consegue discernir a vontade de Deus. Onde está isso? Efésios, no seu capítulo 4, versos 23 e 24. Queridos, a metanoia é algo tão esplêndido, onde você muda, como eu disse anteriormente, no processo onde você se separa e que você anda na contramão de tudo aquilo que você tinha praticado. Não é somente você que sente a diferença da sua busca na santificação, mas as pessoas, elas ficam impactadas. Elas começam a notar de forma muito grande o que está acontecendo em sua vida. E quando a renovação da sua mente, ela praticamente extrapola os limites do seu conhecimento, de você entender que você está melhorando, mas as pessoas começam a identificar a sua melhora, então você começa a identificar que você está no caminho certo, na sua busca e no êxito a essa mesma busca. O quarto ponto que eu gostaria de falar, que contribui demais na busca da santificação, é obediência. A santificação, queridos, ela tem que ser uma prática da obediência em Deus em todas as áreas da sua vida. Em 1 Pedro você vai ver isso muito claramente no seu capítulo 1, versos 14 até o 16. Principalmente porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar os princípios pelos quais devemos viver. Mas aí nós temos que ter o quê? Nós temos que seguir
esses princípios com integridade. Nós temos que ir não somente com o nosso coração, mas com a nossa mente aberta, para que a gente possa obedecer de forma nítida e clara. Não adianta nós falarmos e não executarmos. Não adianta nós falarmos que queremos buscar santidade se vivemos na teoria, se vivemos na falácia. Se isso acontece, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, nada adianta, de nada vai adiantar você falar que busca a santidade se você entende os princípios que a Bíblia traz para você, mas você não as segue, você as ignora. Muito difícil. Em quinto ponto, não menos importante, mas que faz toda a diferença, é orar e ter a comunhão com Deus. Oração e intimidade com Deus faz toda a diferença, meus queridos, porque é essencial para a santificação. Essencial para a santificação. Jesus orava ao Pai pedindo santificação para os seus discípulos. O que diz a palavra? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde está isso? João, no seu capítulo 17, verso 17. Então, queridos, não podemos nos enganar se nós não olharmos e não trilharmos esse caminho. É claro que existem outros pontos muito importantes, mas estou trazendo os principais para que nós possamos falar sobre o assunto que hoje não é dito, que hoje as pessoas agem na teoria. Queridos, eu estou trazendo esse estudo porque muitas pessoas conhecem a palavra santificação, estudam até sobre a santificação, mas não vivem uma vida de santificação. Vivem uma vida superficial, onde quero obedecer isso, mas isso eu não quero. Eu posso fazer isso, mas esse aqui não dá. Então, está se enganando, está se perdendo. Porque... Não. A santificação é para todos aqueles que aceitam o Mestre. Não tem aqui nenhum tipo de exceção. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se vivemos segundo a palavra, nós temos que nos santificar assim como ela nos traz. Bom, queridos, eu vou deixar aqui na descrição como está escrito, mas eu gostaria de dar aqui um dever de casa para você, você que está me vendo nesse momento, você que está estudando a Bíblia junto comigo. Eu vou deixar esses versículos para que você estude na sua casa. Ele estará na descrição desse vídeo e eu estou deixando assim para você refletir. Reflita sobre esses versículos, imagine-os, debruce sobre eles e comece a falar. Fale esses versículos. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versos 3 e 4. Veja o que diz essa palavra. Depois, veja o contexto. Depois pule para Hebreus, no seu capítulo 12, verso 14. E de igual forma você vai lá no contexto. Olhe o contexto, que diz o contexto. Volte e depois reflita. Levítico, no seu capítulo 20, versos 7 e 8. Também olhe lá em 1 Pedro, no seu capítulo 1, versos 15 e 16. E por fim, olhe lá em João, no seu capítulo 17, versos 17 até o 19. Eu tenho certeza que você olhando esse contexto de cada um desses versículos e debruçando e lendo, relendo e tentando entender o que cada um está falando, você vai se inteiramente, totalmente aberta sobre esse tema que é tão especial, santificação. E eu vou aqui trazer uma parte final do nosso estudo muito importante. Eu deixei a cereja do bolo para este momento. Por isso você, queridos, que ainda não se inscreveu, você que ainda não compartilhou, aproveite agora. Nesse momento queremos falar o final desse estudo. Se inscreva, compartilhe e, queridos, se você puder, seja membro do canal e contribua para o projeto que é levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Eu gostaria de falar aqui do porquê, queridos. Isso até mesmo foi a pergunta que veio à minha mente do porquê eu teria que falar sobre esse assunto, que na minha mente é um assunto que praticamente todos deveriam refletir e pensar, estudar e vivenciar essa experiência de santificar-se. Mas a grande verdade é que nós estamos em momentos obscuros, onde a Igreja do Senhor cada vez mais está trilhando um caminho perigoso.
de quase igualdade entre você andar como cristão e andar como uma pessoa que não é. E é esse momento que nós temos que fazer a distinção e a separação de quem realmente é de Cristo e quem não é. Por que nós temos que buscar a santificação? E eu vou dar aqui pelo menos 4 razões e eu quero que você comente sobre elas. Se você puder, comente. A primeira razão que eu acho tão importante e tão salutar para falarmos do porquê é porque é vontade de Deus. É vontade de Deus. A Bíblia deixa muito clara que a santificação é vontade de Deus. E isso eu já falei em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Somos chamados para ser santos, assim como o Senhor Deus é santo. Isso também você pode olhar em 1 Pedro, no seu capítulo 1, verso 16. Queridos, nós temos que buscar a santificação. É vontade de Deus. É propósito do Pai que todo o seu povo busque o caminho da santificação. Segundo ponto, a santificação é importante porque nós temos que nos tornar parecidos com Cristo. Bom, o objetivo da santificação não é nos transformar como Cristo, não é nós sermos parecidos, até porque Cristo é o padrão de todo cristão. Cristo é o padrão. Então, queridos, a santificação vai nos ajudar a nos moldar para sermos semelhantes a Cristo. Romanos, no seu capítulo 8, verso 29. E isso é muito importante falar. Muitas pessoas pensam que quando nós falamos sobre sermos semelhantes a Deus, imagem e semelhança. Bom, você já deve ter visto que não é fácil ser semelhante a Cristo. Então, busque a santificação. Terceiro ponto que nós podemos falar. A santificação, queridos, nos capacita a servir a Deus. Queridos, se nós somos purificados, se somos separados por Deus, isso com certeza, verdadeiramente, nos torna eficaz a servi-lo. Eficaz. Veja 2 Timóteo no seu capítulo 2, verso 21, onde Paulo fala em se manter puro como um vaso de honra útil para o Senhor. Precisamos sim entender que a santificação ela nos deixa eficazes na obra do Senhor. Somos eficazes. Uma pessoa que não busca a santificação, em algum momento que ela estiver fazendo a obra de Deus, ela será confrontada. E se ela não estiver preparada, será envergonhada. Ah, mas Deus não envergonha ninguém. Não, Deus não envergonha ninguém, você tem toda a razão. Mas a própria pessoa se envergonha deixando brecha e não vivendo uma vida de santificação. Temos que levar esse assunto a sério. Temos que entender a palavra de Deus. Quarto ponto, preparar-nos para a glória futura. Queridos, você quer viver a vida de Cristo? Você quer realmente ver o Senhor? Então, queridos, Hebreus, no seu capítulo 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí, muitas pessoas podem falar assim, como assim? Como assim a salvação não é para aqueles que creem no Senhor Jesus? E isso não é uma dádiva dada praticamente de forma gratuita? O que você não pode deixar de se esquecer é que sem santificação a pessoa vive no pecado. E muitas das vezes no pecado oculto. O que nos leva a entender que o salário do pecado é a morte. E não é a morte física, mas sim a morte espiritual. O que nos leva também a dar a sequência de que a pessoa não verá o Senhor. Porque quando chegar o devido momento, quando chegar a hora, essa pessoa falará, mas eu fiz tantas coisas. Eu preguei, eu profetizei, eu falei em mistérios. Eu estava ali. É verdade. Você pode até falar que fez milagres. E o mais incrível vai ser a resposta de que o Senhor Jesus, na verdade, nunca lhe conheceu. Por quê? Porque somente quem pode ver o Mestre é quem tem uma vida de santificação. Sem santificação, queridos, não vai ver o Senhor Jesus. Então, eu gostaria aqui, encarecidamente, de que vocês me perdoassem se porventura, de alguma maneira, a minha voz ela quis
transpareceu aqui que eu estivesse falando com um tom de crítica, um tom aqui que pudesse até gerar uma intimidação. Não é isso. É porque, queridos, os verdadeiros atalaias estão aqui para falar a verdade. Não estão aqui para amaciar o ego, não estão aqui para dizer o que você quer ouvir, mas estão aqui para abrir os olhos daqueles que precisam. E é por isso que a palavra ela não me dá brecha, não me dá espaço para que eu possa falar meias palavras. Eu vou dizer a palavra toda. A profecia do Senhor, ela vai completa. Por isso me perdoe se porventura o seu entendimento foi diferente daquilo que é o objetivo desse estudo, que é abrir os olhos para que todos busquem a santificação o quanto pode, enquanto é tempo. E que a graça de Deus esteja com você.